amigos, esse é o canal Mediunidade Clínica, eu sou Maria Aparecida. Hoje nós vamos conversar aqui um bocadinho e a nossa conversa de hoje ela vai ser repartida em 4 encontros. Então, hoje é a primeira aula de 4 e o que você vai falar da primeira aula de 4? Primeiro se inscreve aí, depois eu conto o que eu vou falar. Então, nós vamos conversar sobre crises do processo de mediunidade, bem assim, contando cada pedacinho, que é para a pessoa anotar, saber, perceber, entender e lidar melhor com os médiuns ao seu redor, porque muitas vezes você não tem mediunidade tão ostensiva, que mediunidade todo mundo tem, que é sensibilidade, né? Mas aquelas pessoas que têm aqueles fenômenos clássicos, né? Como é que elas atravessam isso? Então, teve um estudioso lá atrás, eu gosto daqueles estudiosos, né? Às vezes o pessoal fala assim, Aparecida, mas isso não estava no livro dos Espíritos, isso não estava no livro do Kardec. Tá bom, mas eu não deixei de ler o do Kardec também. Só que a gente não para no tempo, no espaço, não é? Todo dia um dia novo, a pesquisa está aí para quem quiser fazer e todos nós vamos aprendendo um pouquinho mais, porque não é só o que está no livro espírita, você tem corpo, você tem sistema nervoso, você vive em sociedade, então tem outros N aspectos que eles são relacionados e nós fazemos uma teia, né? Nós fazemos uma cadeia de informações, então nessa cadeia de informações foi que eu fui buscar hoje a fala de um psiquiatra que depois eu trago aqui, até o final da aula, a informação para você, o livro e tudo mais. Mas o que eu quero falar é que se você olhar para o próprio processo ou para o processo daquela pessoa que mora ao lado e você vai conviver com o processo do sujeito, né? A pessoa descobre que há novos domínios e novas dimensões de si mesmo, né? E esse perceber, esse despertar para esses novos domínios, dessas outras dimensões, desta realidade extrafísica, pode ser uma coisa suave ou pode ser uma coisa mais conturbada, pode ser uma coisa mais densa, esse perceber, não é? Quando é suave, você não fica sabendo de nada porque foi tão suave que a pessoa levou numa boa e nem veio te procurar. É mais ou menos como se eu dissesse assim, o aluno que vai indo bem, o desenvolvimento dele é suave lá na escola, é uma beleza, ele só tem nota alta, esse aluno fica para recuperação? Não, não fica, ele vai, para ele ir assim, legal, é natural. Tem, assim, em cada classe tem 2, 3 assim, e o resto? Não, o resto, uns têm mais facilidade, outros mais dificuldade, na mediunidade é a mesma coisa. Alguns têm um despertar, têm uma revelação, ou tem um processo, o nome que você entender melhor, mais suave, e outros nem tanto, né? Então, você sabe que o desenvolvimento do ser ainda não acabou. Se for lá atrás, você olha lá para a figurinha, o desenvolvimento vem vindo desde os primatas e foi indo e foi andando até chegar no homem sapiens, no homem inteligente, no homem de saber, não é? Ótimo, então você já estudou tudo isso, você lembra bem disso. Agora eu queria que você prestasse atenção na próxima figurinha. Olha lá, você tem de novo a evolução, mas agora eu quero que você pegue, olha o primata lá atrás, e depois tem o segundo, que ele levantou um pouquinho, o terceiro pegou uma arma, uma clava, o quarto pegou uma lança e toca longe, e o quinto parece que ele está lá rezando. Já começa a se perceber longe na humanidade o homo religiosus, o homem que percebe que existe mais do que o corpo. Eu vivo falando que você sabe que você é além de um corpo com olho e cabelo, né?
você tem uma alma aí atrás, você tem um ser enorme que você vai descobrindo à medida que você também se interessa, que você acorda por isso. Então eu gosto sempre de dar uma passadinha muito rápida, né? Aquela imagem do corpo físico, do corpo etérico, as emoções, o pensamento e o espírito lá atrás, nutrindo tudo isso aqui. Há pessoas que entendem esse esquema com clareza, tem pessoas que nem entender o esquema entendem. Então você vê que cada um está num nível de percepção do próprio processo, né? Então o homem, ele descobriu que pode participar do próprio desenvolvimento e até desse desenvolvimento de outras percepções do universo. Há ocasiões que esse desenvolvimento vai muito bem, obrigado. Em outras, a gente já conversou que ele é drástico, né? Porque mexe com o despertar de forças que estavam adormecidas aqui dentro. E às vezes a gente sabe elaborar essas forças, às vezes não. O sujeito tem uma ascensão a novos domínios. O meu diretor tá bravo comigo, ele falou que eu tenho que ficar olhando para a câmera, eu não consigo, e aí qualquer dia eu apoio aqui, mas a gente vai indo, a gente vai. Ó, você fica no conteúdo da aula, tá? Você é meu discípulo, meu aluno, você desconta a brincadeira, que precisa ser assim, mais relaxante, né? Mas vamos lá. Então, o sujeito, ele tem uma ascensão. O sujeito vai indo assim, e essa dinâmica de ascensão que ele tem mexe com o universo interior dele, ainda que desconhecido. E ele está crescendo, ele não sabe em que direção ele está crescendo, ele não sabe o que vem através dessa linha de crescimento. Você acha que aquele primeiro macaco lá atrás que a gente viu, o primata, ele já tinha sacado que a gente ia ter internet ou qualquer coisa nessa ordem? Nem meu avô sabia da internet. Então, internet é uma coisa que esta geração dos meus filhos em diante, eu corro atrás, sabe, gente? Eu corro atrás. Então, você vai olhando, você vai vendo, você vai adquirindo conhecimento à medida que a coisa vai se manifestando, vai se pronunciando na sua frente. Não tem você saber como é. Então, você vai indo para um desenvolvimento onde você vai conquistar uma área que te é desconhecida. E então, sabe, e essa área desconhecida às vezes traz grandes mudanças interiores e às vezes mudanças também no nosso sistema nervoso, porque o sistema nervoso de lá do primata é diferente do... ele segue uma mesma linha, mas não é igualzinho, idêntico, ipsis literis, o do homem atual, não é? Você tem reações emocionais que são diferentes em cada situação, em cada momento. Você tem pensamentos, a sua mente trabalha de forma... Cada um pensa uma coisa, eu gosto, eu não gosto, eu quero, eu não quero. Então, tudo isso vai somando e vai fazendo estrutura de personalidade do sujeito. E cada personalidade é única. O ser é um indivíduo, não. Divíduo divisível. O ser é único, ele não se divide, ele é eu sou um, o outro é outro, o terceiro é o terceiro. Ainda que nós pertençamos a uma mesma raça, que façamos parte de uma mesma sociedade, cada um de nós é um, cada um é único. Então, cada um de nós vai lidar com a sua personalidade, aprender, conhecer um pouco o que é isso, o seu jeito de ser. E em cima desse jeito de ser, de lidar com as coisas, é que aparece a mediunidade. Uma pessoa muito agressiva, ela não vai deixar de ser agressiva porque ela tem uma sensibilidade a mais no tocante ao fator extrasensorial. Ela é uma pessoa agressiva, ela vai ser um médium agressivo. Ela é uma pessoa medrosa, ela vai ser um médium medroso. É disso que eu estou falando, dessa associação mediunidade e personalidade, né? Então, essa mudança que a gente está falando no crescimento, a nossa humanidade vai indo para frente e vai descobrindo que existe alguma coisa para além da matéria. Lá um dia, o sujeito acorda e se vê fora do corpo. Então, imagina como é se ver fora do corpo, né? É como se você fosse múltiplo. É você, depois você sai, tem um de você que ficou dormindo e o outro de você que está passeando por aí. É uma sensação estranha.
A pessoa, né, outros ouvem uma voz e não sabe de onde vem. Então a pessoa passa por situações que são estranhas ao cotidiano. Não faz parte do cotidiano de todo mundo se ver fora do corpo. Aquilo não é considerado normal, né? Quem se vê fora do corpo e não sabe que isso existe se assusta, lógico, não? Porque o padrão normal não é esse. Vamos ver como é o padrão normal. Lembra lá, o que você considera uma pessoa normal? Um sujeito considerado normal, ele se dedica ao seu trabalho, é a satisfação dos seus desejos pessoais, ele trabalha e ganha, depois que ele ganha, ganhei outro pito agora, ele trabalha e ganha, e aí ele vai comprar aquilo que ele gosta, e aí depois no fim de semana ele vai ver futebol, assim, tá bom? Fala e olha pra câmera. Ah, então agora ganhei um joinha pra cima, porque a gente ganha joinha pra baixo. Então, ele tá lá assistindo o futebol dele, né? Ele vai na balada, enfim, tá levando a vida dele lá. Ele é um sujeito normal e não tá errado, tá certo, ele tá para isso. Mas tem gente que tem um nível a mais de maturidade que faz tudo isso e dá cumprimento às suas obrigações familiares. Ele não pergunta nem por que ele vai dar aquele dinheiro, quanto gastou de luz, quanto não gastou de luz. Ele sabe que tem que pagar a conta, ele vai lá e paga. Ele sabe que tem que ir no mercado, comprar mercado, e ele vai fazer mercado. Então ele está ligado assim mais à vida familiar, né? Ele não está só pensando na balada, ele já tem um universo maior para olhar. Às vezes ele é religioso, ele vai na missa todos os domingos, ou ele vai no centro no dia do passe, e ele está naquela religiosidade assim do lado externo. Eu vou lá e rezo e pronto, acabou. E ele acredita num céu teórico, porque quando ele era pequeno, ele foi lá no catecismo e falaram para ele, olha, Deus está lá no céu, e é um céu que ele não sente, ele nunca viu, nada, é aquele azul que está lá, aquele Deus que está lá é um Deus acadêmico também, então ele ouviu lá falar que existe uma força criadora e está tudo bem. E ele vai indo bem e não está errado, né? Tudo vai indo numa boa, até que a pessoa venha a ser surpreendida por uma mudança. Às vezes lenta, no lento tudo bem, ele vai se adaptando, né? Tá um pouquinho de calor, eu abro um pouquinho a janela, tomo uma aguinha, vai se adaptando. Mas às vezes essa mudança não é assim tão lenta, ela é súbita, né? E essa mudança também não é aqui na aguinha aqui fora, é na vida interior. E uma mudança súbita na vida interior, às vezes vem através de um choque emocional. Então a pessoa tem uma perda, né? Separou de alguém, morreu alguém, alguma coisa assim, choca a pessoa, fica, sabe, morreu aquela pessoa que era uma pessoa próxima, que era uma pessoa amada, a pessoa já tá meio que fragilizada, né? E aí parece que depois daquilo ela começa a ter alguns fenômenos depois de um fato emocional. Outras vezes não tem nenhum fato emocional, às vezes não tem nenhuma causa aparente e surge um sentimento de insatisfação. Porque você está insatisfeita, porque perdeu o emprego, ou porque o namorado foi embora. Tudo bem, você tem uma causa, é natural que você tenha que se adequar, você leva até um certo tempo, você não vai ficar 3 anos na adaptação, não é? 3 anos é muito tempo, viu, gente? Vocês vão, né? Acerta aí mais rápido. Então, aí, sabe, a pessoa tá tudo bem. Agora, quando surge um sentimento de insatisfação e não tem uma causa, e a pessoa tá vivendo aquele vazio, aquela coisa assim, aí você já começa a ficar pé atrás. Vai ver que essa pessoa, essa sensibilidade dela tá aumentando e ela não tá percebendo que isso tá acontecendo. Então, às vezes a pessoa vem lá para você e não falta nada na vida dela. A casa tá em ordem, tem telhado, a geladeira tem comida, ela tem roupa bastante, ela tem carro, a família tá bem, todos estão saudáveis.
Mas é uma coisa impalpável, assim, sabe? Aquele olhar perdido, olha, não sei. Você fala para ela, mas o que você sente? Ela fala, ai, não sei, alguma coisa que é difícil de descrever, mas é meio que uma tristeza. Você já entendeu o que eu estou falando, né? Ela tem um sentimento assim de uma irrealidade, ela não sabe nem situar, nem colocar com clareza o que ela está sentindo. Então, mas ela sabe que aquilo está estranho, né? Aqueles assuntos que antes chamavam atenção, o futebol, a balada, ou a novela, ou o teatro, sabe, eles estão lá, ainda existe a balada, ainda existe a novela, existe o teatro, mas a gente tá tendo um trovão aqui, viu, gente? Não tá caindo o mundo, é só um trovão. Então, aí a gente vai perdendo o interesse. Eu não ligo mais para aquela balada, não ligo mais para aquela novela. E aí a pessoa passa a ter um outro nível de interesse. Ela começa a perguntar qual é o propósito de vida. Nossa, então, né? Como é que é essa história? Eu aqui encarnei nesse planeta, tem coisas boas e ruins, o que eu faço aqui no meio, qual é o significado do meu sofrimento ou do sofrimento alheio, por que existem tantas desigualdades no mundo. A pessoa começa a ir por um caminho filosófico, quando ela começa a questionar a vida, a procurar resposta, né? Há os que vão com mais calma para esse caminho, há os que não compreendem o significado desse novo estado de espírito, então, como ele não compreende mesmo, eles começam a ficar alarmados, né? Com a possibilidade de um certo desequilíbrio, porque eu estava tão bem, antes eu gostava de ir lá, gostava da balada, gostava de passear, agora não gosto mais, né? E eles se esforçam para se religar àquela realidade que eles viviam antes, aqueles encontros, aqueles passeios, aquelas situações, e parece que eles não conseguem mais essa liga, parece que aquela realidade ordinária lá está fugindo dele, está indo lá não sei para onde, né? E a pessoa começa a se inquietar com isso. Então, ela busca lá dentro algumas outras respostas ou não, ela busca outras ocupações para ver se vai dar, se ela vai, nova atividade, quem sabe não gosto disso, mas vou gostar daquilo, e ela não gosta de nada, e fica nessa coisa vaga, assim. Se a pessoa ela tiver muito desse jeito e ela tiver uma estrutura de personalidade mal elaborada, fragilizada, né? É a hora que ela vai procurar um aconchego na droga, na bebida, porque ela está sentindo uma coisa que ela não sabe como é. Quando eu falo droga, bebida, a pessoa fica meio que pé atrás, né? Mas, gente, quem vai meio que na busca de uma solução. Ele não sabe que aquilo não é a solução. Então, a nossa conversinha aqui é para prevenir, é para não chegar nesse momento que você, para aliviar a sua atenção com o seu desenvolvimento interno, você vá para esse mundão lá fora, né? Que você vá para a bebida. É uma busca da pessoa para aliviar a tensão. Mas aquilo que está lá dentro, fermentando assim nas profundezas do ser, está minando os alicerces para explodir, para se mostrar. Mas a pessoa não está sabendo aproveitar aquilo, porque na nossa cultura, ensinar, né, uma matéria chamada educação para o espírito, educação emocional, educar os próprios sentimentos, educação como uma forma de trazer educação não é ensinar a ler e escrever, viu, gente? Isso aí é instrução técnica. Eu estou falando de trazer educação, é pegar o potencial do ser e trazer para fora, para que ele cresça igual uma árvore que vem aqui e desabrocha em todas as direções. Então, a pessoa não tem isso.
Não tem isso. Então, quando chega a hora de acontecer isso, a pessoa fica lá com os mal-estar dela e ela não sabe nem aonde procurar ajuda. Mas que tudo caminha na direção da evolução do ser, as pesquisas mostram que é assim, porque você sabe onde se recupera o maior número de drogados? Quem é que recupera? É a igreja. Não é o hospital, né? Não é a clínica, é a igreja. Por quê? Porque a igreja acolhe e ainda dá uma lição espiritual para aquela pessoa. Quem não descobriu ainda dentro de si vai ter que descobrir fora de si. Mas a gente está conversando para a gente entender o processo da gente e do outro, tá? Então, tem lá aquele fermento acontecendo nas profundezas do ser. A nossa imagem mostra uma luz querendo sair de dentro para fora. É como se eu usasse uma carapaça, uma máscara aqui, que não deixa eu perceber essa luz, não é? Até que essa luz vem e arrebenta essa máscara e sai, que vai sair da forma que der para sair, vai acontecer como der para acontecer, porque o estado de agitação interna está lá e está acontecendo. E essa agitação, ela torna-se cada vez mais dolorosa, a história vai ficando meio que difícil, e a sensação de vazio interno vai continuando e vai ficando mais intolerável. Você não conhece gente que sabe, não suporta viver consigo mesmo? Não dá para a pessoa viver sozinha, ela tem que estar pendurada em alguém, tu tem que sair 24 horas por dia, tem que namorar 24 horas por dia, ela tem que preencher 24 horas por dia o tempo dela, porque ela não é capaz de viver com ela, então ela não dá chance desta coisa se manifestar, porque este é um crescimento interno, né? E cada um tem a sua hora, tem o seu momento. Mas lá dentrão, né? A consciência do indivíduo está se tornando mais sensível e vai surgindo um novo senso de responsabilidade. Sempre vai num crescente, né? A gente não retroage. Que quando você vê assim uma pessoa que você olha e fala, ai meu Deus, que atrás de vida. Não é um atraso de vida, ele está no melhor que ele pode. Parece que num primeiro momento fala, nossa, mas então é aquilo? É aquilo. É aquilo. Então, mas ele não vai parar naquilo, ele vai desenvolver, porque o desenvolvimento vai tornando o indivíduo cada vez mais sensível para tudo. Um dia ele não precisa mais aprender só com cascudo, ele pode aprender com palavras. E a vida, a professora, sábia, mestra, ela dá palavras para um, música para outros, pescoção para os outros, né? Dá um empurrão assim, né? E a pessoa, cada um seu jeito, vai adquirindo um novo senso de responsabilidade. E às vezes ele se sente mais leve, outras vezes ele se sente mais oprimido, e nesse novo senso de responsabilidade, às vezes ele se julga a si mesmo com muita severidade, e como ele acha que agora ele está num processo, tem gente que nota o processo, eu estou num processo de crescimento, ele fica mais bravo com ele mesmo, e se ele não conseguir render tudo aquilo que a fantasia dele disse que ele podia render, nossa, ele entra num profundo desânimo, porque ele não foi capaz de dar o passo que ele imaginou que ele daria. Então, sabe, a gente vai olhando isso, e para alguns isso é tão intenso, que esta crise, que é uma crise para o crescimento, leva a uma desestruturação muito grande, e não raro as pessoas falam que têm ideias suicidas. Não está ainda pegando o revólver dando tiro na cabeça, ainda, mas que, olha, já me passou isso pela cabeça, me passou aquilo pela cabeça, isso vai dando pra gente, isso é um termômetro que vai mostrando pra gente como tá a temperatura lá dentro, né? Então, hora de tomar um antitérmico aqui para não extrapolar, né? Quem chegue numa crise aguda, quem chegue de supetão, quem chegue suavemente, é para cada um. Alguns são afligidos por dúvidas intelectuais.
sou eu, essa que vos fala. De repente, as minhas angústias eram assim: por que eu não entendo isso? Meu Deus, como é? Eu tenho. Não, espera, não é porque você gosta de estudar, não é porque você faz um curso que você tem que entender tudo, que você tem que ser 10 de tudo. Você pode não entender, né? E um dia, lá na terapia, conversando com a Marina Santa, né? Ela olhou para mim e falou assim: Aparecida, quem foi que disse que você tem que entender tudo? Eu falei, gente, é verdade. Ninguém disse, eu é que pus isso na minha cabeça. Então você vai olhando para você e quais são os temas que te afligem. E esses temas que nos afligem é que quando nós estamos estudando no grupo, nós abrimos isso para, sabe, ser discutido, ser visto, ser orientado. Então, geralmente na clínica, a gente costuma trabalhar com um grupo que as pessoas, à medida que querem, que gostam, que são capazes de se abrir para o grupo, elas vão se abrindo. Às vezes você começa a fazer um curso e no fim aquele curso que era só aquela aula formal assim, houve um envolvimento maior e as pessoas estão mais abertas e mais maduras para trazer questões metafísicas, para trazer questões afetivas, porque o nosso universo emocional às vezes nos pressiona e a gente não tem educação para isso. Então, pouquíssimas são as escolas que lá no seu currículo tem uma matéria chamada educação emocional. Pouquíssimas. Olha quantas você conhece para você perceber. Então, a pessoa vai entrando naquela crise, e às vezes ela acha que ela está ficando louca, porque ela nunca teve aquilo. E a família dela também acha que ela está ficando louca. E você já pensou você morar numa casa onde você se considera louco e os outros acham que você se considera também? E que eles também te consideram? Daqui a pouco você enlouquece mesmo, né? Então, conhecer essas crises, saber que uma crise dessa que você tem, ela pode causar estresse e a pessoa pode somatizar. Quando eu falo somatização, é ter doenças físicas mesmo, ou então tem insônia, ela não consegue pensar em outra coisa. Acontece, né? Distúrbios digestivos, distúrbios circulatórios. Às vezes a pessoa já tem uma predisposição para aquilo. Ela já tem o sistema glandular dela meio capenga, né? Ela tem uma predisposição. Aí ela entra em crise, aquilo que era meio capenga despenca. Então vai agravando, vai virando uma bola de neve. Não precisa. O despertar espiritual é para aclarar. Imagina lá, veja na tela, você tem uma imagem que representa o cidadão, né? E aí você tem uma série de cores. Dentro estão mais organizadas as cores. Fora estão de maneira não tão organizada, digamos assim. E de repente essas cores de fora, elas fazem um facho e entra lá no cidadão. Ué, ele não sabe o que vai fazer com aquilo, ele fica atribulado. Nós estamos falando de crises causadas pelo despertar espiritual do sujeito. A gente está falando exatamente do que a figura mostra, da abertura de um canal entre o nível consciente e o nível espiritual do indivíduo. Esse nível espiritual, em muitas escolas, ele é chamado de inconsciente, porque você não sabe o que é exatamente o espírito. Ele está lá no inconsciente, né? Essa fonte de vida não está aqui na minha consciência, está lá na inconsciência. Então, eu estou falando de uma abertura entre esses dois níveis. É como se a gente falasse de persona, de pessoa e estrutura interna, de alma, como se a gente falasse de ego e self. Você está falando do comum e do extraordinário, a fonte da vida em nós. Então a consciência
está se abrindo e está começando a perceber que ela se comunica com essa fonte de vida, que eu tenho uma fonte de vida aqui. E os nossos filósofos, os grandes filósofos, os psiquiatras também que se voltam para a pesquisa, eles vão caminhando nessa direção, né? Que existe uma fonte de vida, você dê o nome que você quiser, mas essa fonte está aí. Nós vamos ficando por aqui hoje, mas você vai pesquisar sobre o assunto, você vai estudar sobre o assunto, você vai fazer uma reflexão, você vai pensar lá dentro você, com você, se você já passou por essas crises, se você está passando ou se alguém perto de você viveu isso. Nós continuamos com o tema no nosso próximo encontro. Fica com um abração.